verdade, iniciou-se agora. Então nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que irão assistir o nosso culto de louvor, adoração e pregação. Dizer que nós estivemos já aqui adorando o nosso Deus e que você possa ir de casa continuar, a partir de agora, acompanhando. Nós fizemos a leitura do Salmo de número 108 e já cantamos um hino de adoração. Agora nós vamos convidar os nossos irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu irei fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Mais um salmo de Davi. Salmo de número 51, verso de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, nós cremos em Cristo Jesus, este que se entregou na cruz para pagar pelos nossos pecados. Você crê em Cristo ressuscitado? Você crê que Ele se entregou para pagar pelo seu pecado? Que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Que Ele foi elevado aos céus na presença de muitos dos nossos irmãos? Que de lá Ele virá para nos buscar. Ele já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Mas nós, ainda habitantes nessa carne, nós não somos perfeitos. Nós pecamos, nós erramos, nossos pés são vacilantes, nós temos tendência à pecaminosidade. A santidade é uma busca constante em nossa vida e deve ser uma busca constante em nossa vida. Mas ainda assim, somos manchados pelo pecado. E quando Davi clama ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, enaltecendo a misericórdia de Deus e terminando esse pedaço do salmo que nós lemos, dizendo: cria, Senhor, em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que o coração dele não era totalmente puro. Eu sei que o meu coração não é totalmente puro. Nós sabemos que não somos. Nós pecamos, por mais que nós odiemos o pecado e não queremos pecar, nós pecamos. Então, nessa manhã, nós queremos convidar você a fechar os teus olhos, a falar com Deus aí no silêncio do seu coração e pedirmos a Deus: Deus, nós temos pecado, tem misericórdia de nós.
Perdoa, Pai. Renova dentro de mim, renova dentro de nós, renova dentro da igreja, renova dentro do teu povo um coração puro. Cria, Pai, em nós um espírito inabalável. Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar a Deus por perdão dos nossos pecados. E na sequência, o reverendo Antônio César, depois de alguns minutos, vai levar a Deus uma oração de perdão, de pedido de perdão. Se você quiser ficar sentado, se ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade, tenha liberdade para falar com Deus. Maravilhoso Deus, como é bom estar nesse instante, nesse lugar, que o Senhor mesmo preparou para o culto, para que o teu povo pudesse reunir-se de forma tranquila, de forma pacífica, para ouvir a palavra santa, para adorar e bendizer o teu nome que é santo e maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo primeiro momento do culto, a adoração, em que exaltamos a Ti e percebemos a Tua majestade. Agora convidados ao segundo momento, a humilhação, em que reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, que não merecemos estar diante de Ti, que na verdade corremos risco, porque o nosso pecado é uma ofensa à Tua santidade. Ó Deus, tem compaixão de nós neste momento, Senhor. Estenda a Tua mão de graça e favor sobre as nossas vidas. Opera maravilhosamente em nós, que haja um sentimento profundo em nós nesse momento, ó Deus, de confissão de pecados, de arrependimento, de desejo de uma vida que agrada a Ti somente. Sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Há com certeza um caminho mau, guia-nos pelo caminho reto. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim oramos e clamamos o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu favor, o perdão, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Convidamos nosso irmão Adnir, novamente ele vai estar conduzindo a igreja em mais um hino, e durante esse hino os irmãos e irmãs que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas, têm a liberdade de fazê-lo depositando no gasofilácio. Irmão Adnir, está com a palavra. Súplica do redimido.
Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Como é bom nós estarmos reunidos para o louvor do nome do nosso Deus. Eu apenas quero estar lembrando aos irmãos que algumas das nossas programações, aquelas que acontecem terça e quinta-feira, respectivamente a reunião de oração e o estudo bíblico, eles estão acontecendo de forma online, como nós estamos fazendo agora, mas também estão acontecendo via aplicativo. Por que motivo? Nós temos percebido que o culto online, embora seja ele uma bênção, alguns irmãos dizem que ele tem uma expectativa, ele cria um ambiente muito frio. Porque você está ali no sofá de casa e muitas vezes a solenidade não é observada. Aquele cuidado que é preciso ter com o culto. A questão do silêncio, a questão de estar atento ao culto, de evitar levantar, de evitar sair. E o culto online, por ser realizado em casa, muitas vezes essa solenidade não é observada. Então a pessoa acaba que ela levanta.
vontade de comer um biscoitinho, levanta, vai lá, come o biscoitinho, o sermão está acontecendo, volta e continua ouvindo o culto. Estou um pouquinho cansado, eu vou desligar, amanhã de manhã eu ouço o restante do culto. Isso não é bom. Então o aplicativo, ele nos permite duas coisas. A primeira delas é essa questão da solenidade. Você está ali no aplicativo, você entrou, você só vai sair se a sua conexão cair. Caso contrário, você não vai sair, porque você entrou, você não vai querer sair antes do culto terminar. E também nos proporciona um ambiente mais atrativo, no sentido de nós podermos ver os irmãos. O culto online, vocês estão vendo a mim e ao presbítero Ronaldo, nesse momento de culto. Mas vocês não têm o contato com os outros irmãos. O aplicativo não, você está vendo todo mundo. E o aplicativo, ele não é algo tão complicado assim. Nós estamos vivendo tempos que exigem de nós novas habilidades, né? Alguém disse que nós estamos nos reinventando, estamos descobrindo novas formas para nós nos comunicarmos. Embora essas formas, elas tenham estado à disposição já há muito tempo. As mídias sociais já estão aí, andando conosco há década. No entanto, a maioria de nós éramos ignorantes em relação a essas mídias, porque nós temos usado o seguinte argumento: eu gosto de falar olhando no olho, eu gosto de estar frente a frente. Mas e agora? Chegou uma pandemia e nós não temos tanta essa oportunidade. Os cultos se reúnem com poucas pessoas que podem estar presentes nos templos. E se houver um número maior, é necessário que o culto seja dividido em etapas, para que, de repente, 2 vezes aconteça o mesmo culto com um público diferente. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, as mídias sociais estão sendo uma verdadeira bênção para a gente. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês, os membros da igreja em particular, para que estejam atentos aos grupos da igreja, onde nós colocamos um link. O que é esse link? É uma descrição. Você, quando estiver faltando 10 minutos, 15 no máximo, para iniciar a reunião de oração ou estudo bíblico, você vai lá no seu celular, lá no grupo do WhatsApp, vai colocar o seu dedinho ali naquele link ali. Ele vai abrir uma página para você. Se você não tem aquele aplicativo, ele vai abrir direto no aplicativo para você baixar o aplicativo. Você vai baixar. Terminou de baixar, vai aparecer lá, abrir. Você vai clicar e vai abrir. E você já vai estar na sala do culto. Já vai estar no ambiente do culto. Se você já tem um aplicativo, o que nós usamos no momento foi o Google Meet, podemos vir a usar outros, a fim de que os irmãos estejam se familiarizando melhor com essas mídias sociais, mas é o que nós temos usado no momento. Então, você clicou ali, vai aparecer uma tela. Você vai se ver nessa tela. É muito simples, vamos explicar aqui, passo a passo. O que você vai fazer? Você vai tocar nessa tela. Vai aparecer alguns ícones. 2 ícones, 3 ícones vão aparecer. No meio, um ícone vermelho para você desligar, para você sair. Do lado direito e esquerdo vão aparecer 2 ícones. Um vai ser o desenho de um microfone e o outro vai ser o desenho de uma câmera. O que você vai fazer? A câmera, você vai deixar a câmera ativada. Porque você está no aplicativo, a gente quer ver o seu rosto. Se você entra no aplicativo e você desativa a câmera, não é muito gentil isso. Então, quando nós estamos num aplicativo, precisamos ser gentis uns com os outros, nós deixamos a câmera disponível, para que todos os vejam, né? Se você for falar alguma coisa, imediatamente o aplicativo joga a sua imagem à disposição de todos na tela principal. E o outro ícone é do microfone. O que você tem que fazer no ícone do microfone? Você tem que teclar nele, tocar nele. Ele vai ficar vermelho com um traço atravessado. Significa o quê? Que você desativou o microfone. E é muito importante você desativar o microfone, porque senão eu vou estar pregando, ouvindo tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você falar, eu vou ouvir. Se alguém perto de você conversar, eu vou ouvir.
Então você tem que desativar o microfone. Você vai clicar lá, o microfone vai ficar vermelho com um traço atravessando. Significa o quê? Está desativado o microfone. Ah, mas de repente eu vou pedir lá ao presbítero João Assis para fazer uma oração. Então o presbítero João Assis vai lá no celular dele, vai clicar no microfone e vai desativar. Aquele microfone que estava com um símbolo vermelho cortado, agora ele vai estar transparente. E ele vai falar e eu vou ouvir todos que estiverem participando do grupo, a igreja reunida, vai ouvir a oração do irmão também. Feita a oração, ele vai clicar de novo e vai desativar o microfone. Então, os microfones têm que estar desativados. As câmeras têm que estar ativadas, porque não é muito gentil, não é muito bonito você entrar no aplicativo e não deixar ninguém ver o seu rosto. Porque esse é o objetivo, eu estou com saudade de você. Eu quero ver você. Então, o aplicativo permite que eu veja você. Permite que os irmãos vejam você. Que os irmãos sejam vistos por você. Eu espero que vocês estejam com saudades de mim. Então, vai ver a minha cara, né? Ao invés de ouvir só a minha voz, né? E vai poder interagir comigo, participando do culto, fazendo uma oração, fazendo a leitura de um texto. Aqui não tem como. Se eu pedir para alguém em casa fazer a leitura de um texto, vocês vão ouvir? Os que estão no templo? Ninguém vai ouvir. Os outros que estão assistindo online em suas casas também não vão ter. Esses vão ter condições de ouvir. Nós aqui dentro não vamos ouvir nada. A não ser que cada um pegue o seu celular para poder ouvir naquele momento. Então o aplicativo, ele nos proporciona muitas coisas. E a principal é a unidade da igreja. Então eu quero desafiar aos irmãos da igreja, começando dos oficiais presbíteros, diáconos, professores de escola dominical. Terça-feira tem reunião de oração, 19h30. O aplicativo vai ser disponibilizado depois do almoço para todo mundo. Mas você deve entrar somente 15 minutos antes, senão a sala vai estar vazia, você vai estar sozinho na sala. Então, 15 minutos antes, nós gostaríamos de ver a igreja participando do culto. Eu sei que você está em casa, mas eu estou preocupado com você. Porque essa coisa fria da mídia social pode atingir você. E quando os cultos voltarem à sua normalidade, você pode ficar acostumado a ficar em casa e não querer mais vir para a igreja, estar junto com os irmãos. Isso é muito perigoso. Então fica esse convite. Terça e quinta nós vamos ter o culto online e também o aplicativo. E aqueles irmãos online que estão nos acompanhando agora, membros de outras igrejas, que moram em outras cidades, se você quiser participar do aplicativo com a gente, que honra vai ser para a gente. Os membros da igreja vão ver o seu rosto, né? Se você desejar fazer uma oração lá no quadrinho lá do diálogo, chat, você coloca lá, eu desejo fazer uma oração. E eu vou ver lá e vou colocar, o irmão fulano de tal, da igreja tal, da cidade tal, vai fazer uma oração nesse momento. E vocês vão participar. Ah, pastor, eu não tenho costume de orar em público não, então eu não vou entrar no aplicativo, eu estou com medo de o senhor mandar orar. Ó, já passou da hora de você aprender a orar em público, você é crente. Mas se você não tem esse costume, os da igreja, eu sei os que têm o costume de orar, e eu sei aqueles que ainda têm alguma dificuldade. Eu nunca vou colocar ninguém numa situação de constrangimento. Se você não tem o costume de orar no templo, eu estou aqui já há quase 5 anos, eu sei. Eu não vou colocar você para orar online, para você se sentir envergonhado, se sentir constrangido. Então fica tranquilo. Entra no aplicativo, participa conosco. Você vai perceber que o culto é muito mais dinâmico. Você vai sentir muito mais a presença de Deus, porque você vai estar sentindo os irmãos mais pertinho de você. Ok. Salmo de número 32. Eu agradeço, louvo a Deus pela presença dos irmãos que estão nos visitando aqui nessa manhã. Então nós temos 4 irmãos visitantes. Deus esteja abençoando poderosamente a vida de vocês. Que alegria é ter vocês conosco. São irmãos que já estiveram conosco em outras vezes. Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Salmo de número 32. Salmo de número 32. Este salmo
Se você for buscar na internet pregações deste salmo, você vai descobrir algo muito interessante. Acerca deste salmo, ninguém quer ser criativo. Na verdade, o pregador não tem que ser criativo. O pregador tem que pregar o que o texto fala. Eu não tenho que ser criativo para você ficar mais empolgado, mais cheio do Espírito Santo. Essa obra não sou eu que vou fazer em você, não. Mas, vez por outra, os pregadores, às vezes, pegam um tema e colocam um título para chamar um pouco mais a atenção da audiência, dos membros da igreja. E não é pecado fazer isso. Mas os pregadores mais experimentados, todos eles têm sido humildes o suficiente para não inventar um tema, a não ser aquele que está proposto aqui, que não é original, que foi colocado pelos editores, né? Esse título colocado em cima do Salmo, vocês já aprenderam. Esse título grande em negrito não faz parte do texto original. Quando foi traduzida, feita essa versão aqui na nossa língua, então, os editores, aqueles que fizeram esse trabalho, colocaram um título para ajudar no entendimento daquela porção. Mas foram felizes. Você vai perceber que todos os pregadores, desde os menos conhecidos aos mais conhecidos, o tema vai ser o mesmo: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Com algumas variantes: a alegria de quem recebe o perdão, a felicidade de quem recebe o perdão. Então, para que eu vou inventar nessa manhã? Esse é o nosso tema: a bem-aventurança, a felicidade de quem recebe o perdão de Deus. Salmo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Nós vamos orar, irmãos. Hoje eu estou dando sequência ao estudo dos Salmos. Nós já meditamos em 31 salmos. Hoje vamos entrar no Salmo de número 32. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pela tua palavra santa, verdadeira, eficaz, palavra que funciona,
funcionou na vida de Davi, vai funcionar também na nossa vida nesse dia. Ó Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Que ela fale ao nosso coração, que ela nos incomode bastante, que ela mexa muito conosco, que ela nos deixe insatisfeitos de nós mesmos, para que ela possa surtir os efeitos que tu desejas em nossa mente, em nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que estão presentes aqui no templo e todos aqueles que acompanham o culto de forma online, este salmo, segundo a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, foi escrito depois de Davi ter se envolvido sexualmente com Batseba, a esposa de um de seus melhores soldados, um homem chamado Urias. Após o pecado, Davi pensou o mesmo que eu e você pensamos depois que nós cometemos pecado. É possível continuar vivendo a vida como se nada de anormal tivesse nos acontecido. Então Deus levanta um homem, profeta, Natã, que repreendeu Davi. Maravilhoso é nosso Deus, nos ama, sempre vai levantar um Natã, sempre vai levantar um profeta, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós sejamos despertados, para que nós possamos entender que o pecado para nós não pode ser uma coisa normal. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, acidente terrível, que deixa sequelas. Sequelas no corpo e sequelas na alma. É o que Davi vai mostrar para nós, enquanto nós meditarmos em todo este salmo. Confrontado por Deus, porque o profeta é profeta de Deus, é boca de Deus. Davi se arrepende, e então escreve esta obra maravilhosa, e na verdade não escreve só esta obra, mas o texto que já foi lido na liturgia, o Salmo 51, em que o título, que é aquela porção escrita por cima do Salmo, em itálico, aquela fonte que a letra aparece deitadinha e bem pequenininha, ali sim, é um texto que você pode confiar. O Salmo 51 apresenta a ocasião e deixa evidente que foi resultado da situação de adultério que Davi tivera com Batseba. O Salmo 32, no entanto, traz apenas o título de Davi, salmo didático, é para ensinar. Então, Salmo de Davi, que tem sido entendido, escrito na mesma ocasião, por causa da mesma situação que Davi tinha vivido. Ele escreve este salmo para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a nós as consequências do pecado no corpo e na alma. E ensinar a nós que é possível ser feliz se nós confessarmos a Deus os nossos pecados. Davi, depois de haver pecado contra Deus e confessado, ele começa uma declaração geral a respeito da felicidade que recebe a pessoa que pede a ele perdão. Bem-aventurado. Nós conhecemos muito bem essa expressão. Nós vimos que na língua grega, makarios, traz a ideia da felicidade que o homem não pode experimentar. Naqueles tempos de paganismo, de adoração a tantos deuses, esta palavra na língua grega
ela trazia a ideia de uma felicidade que só os deuses podiam ter. Aqui, no entanto, nós não a temos na língua grega. No entanto, o significado dessa palavra é o mesmo. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz, muito feliz. Quem é muito feliz, meus irmãos e irmãs, de acordo com Davi neste salmo? Quem é muito feliz? Talvez a primeira pergunta para nós fazermos seria a seguinte: uma vez que Davi é o autor do salmo, Davi era um homem feliz? Davi tinha em sua vida situações que poderiam conduzi-lo à felicidade? Quando nós olhamos para a história bíblica, especialmente no primeiro livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, nós vamos ver que Davi era popular. Davi era bonito. Davi tinha dinheiro. Davi tinha poder. Naqueles dias era tolerada a bigamia. Davi tinha mulheres. Davi era rei. Meus irmãos, minhas irmãs, não são porventura esses os atributos ditos como aqueles que podem fazer alguém feliz? Eu tenho certeza que o nosso irmão Denis já ouviu alguém dizer que esses são os atributos que podem fazer alguém feliz. Eu tenho certeza que a nossa irmã Neide já ouviu dizer que esses são os atributos que podem fazer alguém feliz. No entanto, Davi, o homem que possuía esses atributos, ele diz que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, é aquele cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, uma pessoa pode ter dinheiro, prestígio, poder, popularidade, beleza, propriedades, bens, posição social e não ser feliz. Jesus uma vez contou a história de um homem muito rico, fazendeiro, tinha muitas propriedades, suas lavouras produziam como nunca, e este homem, extasiado pelo poder que os seus negócios haveriam de conceder-lhe, começou a falar com a sua própria alma. Ele começou a falar consigo mesmo. Ele começou a fazer planos e mais planos. No entanto, mais tarde, no fim daquele dia, Deus apareceu para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Você conhece o texto. É a parábola do agricultor louco. E o que esse agricultor nos ensina? Ele nos ensina que o foco nas coisas dessa vida, como sendo as coisas que podem trazer felicidade, como sendo as coisas que podem trazer alegria, é ilusão, é um erro, porque todas essas coisas passam. A beleza passa. A moça mais bonita hoje, o moço mais bonito hoje, vai ficar velho. E para a sociedade que nós vivemos, a velhice é um problema. A beleza, ela passa. Tem pessoas que não são muito bonitas quando jovens. Elas ficam velhas, elas ficam bonitas, elas ficam atraentes. Tem pessoas que são muito bonitas quando jovens,
mas elas envelhecem e ficam feias. Nós sabemos que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo se transforma. As extremidades crescem, as orelhas crescem, o nariz cresce, o queixo cresce. E de repente aquela moça bonita, ela vira uma bruxa. E aquele rapaz bonito, aquele príncipe, ele vira um sapo. Fica terrível, assustador. Beleza passa. Dinheiro, que é outro padrão da felicidade, outro quesito entendido para que alguém seja feliz. Uma pandemia acaba com o dinheiro de qualquer um. Nós temos visto todo dia documentários, histórias de pessoas que construíram negócio durante anos e nesses 6 meses perderam o negócio de família de anos. O mundo inteiro está sofrendo financeiramente, com exceção da minoria que há no Brasil, em todo o mundo há, daqueles que são extremamente, absurdamente ricos. A maioria das pessoas sofreram um prejuízo financeiro inestimável, um prejuízo financeiro difícil de ser recuperado. Prestígio. Ter prestígio é bom, mas basta uma calúnia. E o caluniador é aquele que sai à frente. Depois da calúnia feita sobre uma pessoa de bem, acabou o prestígio daquela pessoa. Popularidade. Você é popular aqui em Muriaé. Você é popular aí na sua cidade. Você é popular no seu bairro, nos seus amigos. Mas de repente a vida é feita de mudanças e você tem que mudar. Mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de amigos. E então você que era popular, agora você é o estranho no ninho. Você é o estranho no meio dos outros, ninguém sabe quem é você. Percebe? Todos esses atributos, todos esses quesitos considerados importantes para fazer alguém feliz, são coisas que passam. Tudo isso que Davi tinha, tudo isso que a maioria das pessoas buscam, são coisas que hoje eu posso ter, mas mais logo não. Amanhã pode estar tudo diferente. A maioria das pessoas são infelizes, então, porque a base, o fundamento da sua felicidade está em coisas passageiras. A base da felicidade de muita gente está em alguma coisa muito frágil. Davi encontrou a base para a verdadeira felicidade. Davi, ele teve tudo aquilo que a maioria dos homens deseja, mas ele não era feliz. Por inspiração de Deus, Davi disse que feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Ao dizer isso, Davi estava declarando que todas as outras coisas que ele tinha e que eu e você invejamos, não traziam a ele a felicidade. O que trouxe a Davi a felicidade foi o perdão para os pecados que ele havia cometido. Meus irmãos, minhas irmãs, não há felicidade maior do que você poder dormir à noite com a sua consciência tranquila, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, sabendo que o Deus que tem poder para abençoar eternamente ou para amaldiçoar eternamente no inferno, sabendo que esse Deus é favorável a você, que esse Deus ama você, que esse Deus perdoa você, que esse Deus não leva mais em consideração os erros que você cometeu nesta vida, que quando você morrer, você vai estar ao lado desse Deus para todo sempre. Se eu e você temos esta certeza, se eu e você pudermos dizer que os nossos pecados foram perdoados, que a nossa iniquidade foi coberta, que Deus não atribui mais a nós a culpa pelos nossos erros, que não há malícia, que não há engano em nosso espírito. Se você, meu irmão,
puder dizer que Deus não atribui a você a culpa dos seus pecados, que Ele não vai se vingar de você, que Ele não vai castigar você, você é muito mais que feliz. Davi está certo. Aqui está a base para a verdadeira felicidade. Feliz é a pessoa cuja transgressão é perdoada. Davi usa 3 palavras para descrever a mesma coisa. Isso nos mostra o quão maravilhado ele está com o perdão que ele recebeu, com o favor que ele alcançou da parte de Deus. Ele repete 3 vezes, presta atenção. Feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Primeira vez. Segunda vez, cujo pecado é coberto. O quê? Feliz. Terceira vez, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. A nossa tradução para iniquidade, 2 vezes no texto, ela não é muito eficiente. Na verdade, nós poderíamos traduzir pecado, iniquidade e transgressão, ao invés de iniquidade, pecado e iniquidade. E, na verdade, nós temos 3 palavras da língua hebraica diferentes uma da outra. Mas essas 3 palavras, elas estão apontando para uma mesma coisa: ofensa contra Deus, desobediência a Deus. Essas coisas colocam Deus contra nós. Essas coisas exigem um pagamento, essas coisas exigem um castigo, e o que você tem para oferecer? O presbítero João Assis tem algo para oferecer, o nosso irmão Adnir tem algo para oferecer, o diácono Gabriel tem algo para oferecer, você, meu irmão, irmã, que está acompanhando esse culto online, você tem algo para oferecer, a sua alma, a sua vida. Mas tem um problema: se Deus tomar a sua alma, a sua vida como pagamento, se Deus fizer isso com o presbítero Ronaldo, que é o que ele tem para oferecer agora a Deus, o castigo vai ser eterno. O que nós temos para oferecer é a nossa alma, a nossa vida. Se Deus pegar isso como pagamento, o castigo da Neide é eterno, o castigo da Josélia é eterno, o castigo do Cláudio é eterno. Por isso Davi está feliz, porque Deus perdoara os seus pecados, tão somente pela sua graça. É a graça de Deus manifesta aqui no Antigo Testamento. O perdão dos pecados é algo maravilhoso. O perdão dos pecados é todo um processo. E Davi vai mostrar isso. Só aquele que é perdoado dos pecados cometidos e confessados é que entende como foi o processo do pecado em sua vida. Não é uma coisa só, não é um instante só, é todo um processo. Então nós podemos dizer acertadamente deste Salmo 32, o pecado não confessado a Deus traz tortura para o corpo e para a alma. Mas uma vez confessado, ele traz plena libertação. Presta atenção, os versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Uma pergunta: quando se deram esses eventos na vida de Davi? Quando aconteceu isso na história de Davi? Provavelmente, meus irmãos, naquele período que ele passou entre o pecado que ele cometeu e o momento do arrependimento. Você vai encontrar essa história
esse momento dos versículos 3 e 4 no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 11, que você vai ler em casa. Há alguns passos aqui. Primeiro, Davi estava no palácio quando devia estar na guerra. Ele estava no lugar errado e no momento errado. Será que também, meu irmão, minha irmã, será que também isso pode estar acontecendo na minha vida e na sua vida também? O lugar do crente era a batalha. O bom soldado está em treinamento o tempo inteiro. O lugar de treinamento do crente é aqui, no templo, na presença de Deus. Com exceção agora desse tempo da pandemia. Mas esquece a pandemia porque ela vai passar. Daqui a pouco acabou. Aqui você aprende a Bíblia. Aqui você aprende a fazer orações em público. Aqui você aprende a adorar a Deus com cânticos, mesmo nos dias mais difíceis da vida. Aqui você aprende a conviver com os irmãos e com as suas diferenças. Viver em família não é fácil, não. Viver em família da fé também não é fácil, é muito complicado. Se você não tem estado nesse lugar, eu digo sem medo, você é uma pessoa que está no lugar errado e na hora errada, e é só uma questão de tempo. A desgraça vai alcançar você. E você vai cair no pecado. O segundo passo. Davi, que estava no lugar errado, na hora errada, viu uma mulher tomando banho do terraço do palácio. Os reis, eles tinham banheiros particulares, privativos. O povo não. O povo tomava banho nos rios. O povo tomava banho nas cacimbas. Davi, como estava no lugar errado, na hora errada, ele viu uma cena que é uma cena comum do povo. Aquela mulher não é uma mulher que estava exibindo erotismo, que estava sensualizando, que havia planejado aquilo. O rei não foi para a guerra, vai ficar lá do palácio, eu vou lá de casa do meu palácio, vou me despir e vou tomar um banho nua. Para, sensualizando, eu vou seduzir o rei. Não. Os reis tinham banheiros privativos, particulares. O povo tomava banho nos rios. O povo tomava banho nas cacimbas. E então Davi viu aquela mulher. E ela era muito, extremamente bonita. Davi, que já comete o primeiro passo, agora comete o passo seguinte. Ele manda buscar aquela mulher, que ela fosse levada até ele. Ele tem relações com ela e manda de volta para a casa dela depois. Meus irmãos, o pecado geralmente resulta dos momentos da vida em que estamos descuidados da nossa espiritualidade. Davi estava descuidado do chamado dele. O chamado de Davi era para a espada, o chamado de Davi era para a lança, o chamado de Davi era para o punhal, o chamado de Davi era para o escudo, o chamado de Davi era para a funda, o chamado de Davi era para a batalha. Ele foi chamado para ser guerreiro, ele foi chamado para derramar sangue, sangue dos inimigos de Israel. E porque ele não estava no chamado dele, aconteceu a ele essa desgraça, o pecado o alcançou. Pode ser que, nesse momento, você esteja descuidado da sua espiritualidade. Você tem um chamado de Deus para ser crente, para ser servo. E por não estar observando o seu chamado, você corre os mesmos riscos que Davi. Como vai sua vida com Deus? Cuidado! Eis que o pecado jaz à porta. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Descuida um minuto sequer. Tira os olhos de Deus um instante. O terceiro passo. Davi peca. E continua a sua vida normalmente. O mal feito contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Lá nos mandamentos que ele conhecia, estava lá, não adulterarás, era pecado contra Deus.
o mal feito contra Deus, o mal feito contra aquela mulher, o mal feito contra o marido daquela mulher, não afetou a Davi de sorte alguma. Até que ela mandou avisar a ele que estava grávida. Agora acabou a paz de Davi. E é assim, meus irmãos, vai ser assim comigo e vai ser assim com você. O pecado é uma coisa agradável. Não é não? Então por que você peca? Por que eu peco? Se o pecado não é bom, se o pecado não é agradável, por que nós cometemos pecado? O pecado é agradável. Ele é agradável enquanto escondido. Mas depois que ele se manifesta, ele traz profunda tristeza, ele traz profundo abatimento. Davi passa para o quarto passo. Ele está abatido por causa do pecado. E uma pessoa abatida por causa do pecado, ela para de pensar. E ela então procura todas as formas para resolver o problema. Como foi com o nosso primeiro pai, Adão? Quando ele ouviu a voz de Deus, fugiu, escondeu-se por entre as árvores do jardim. Davi precisava fazer alguma coisa. E então nós temos o quarto passo do seu pecado. Ele mandou chamar o soldado, em plena batalha. Tira o camarada da batalha, prepara um banquete para ele, deixa o camarada embriagado. Motiva aquele soldado à noite ir para a sua própria casa, para que estivesse com a sua mulher. Mas o soldado não aceita aquilo. Mas Davi insiste de novo, porque se ele fosse, depois no dia seguinte mandaria de volta para o campo de batalha. E quando ele voltasse do campo de batalha, se ele voltasse, quem vai para a batalha pode morrer na batalha, pode ser alvejado pelo inimigo. A criança já teria nascido e ninguém perceberia coisa alguma. O problema de Davi e o problema nosso, quando nós estamos em pecado, é que os nossos planos não vão prosperar para o nosso próprio bem. Havia um chamado de Deus para a vida de Davi, não era um chamado de Samuel. Deus não iria permitir que os planos de Davi para ocultar o pecado dessem certo. E não deram certo mesmo. O soldado era fiel aos seus princípios e disse: não, rei, eu vou dormir aqui nas escadas do palácio, porque não é justo que eu vá ter prazeres com a minha mulher, enquanto os meus amigos estão lá no campo de batalha, sofrendo, morrendo. Não é justo isso. Um tapa na cara de Davi. Tapa forte na cara de Davi. Davi então passa para o quinto passo. E aí é o pior. O pecado de Davi é um pecado iníquo. Não é só um pecado, é um pecado iníquo. Um pecado chama outro pecado. Davi então pega o soldado, prepara uma carta, missão para você, soldado Urias. Toma essa carta aqui, secreta, entrega na mão do comandante, ele vai saber o que fazer. A carta era uma sentença de morte, escrita para o comandante Joabe, que quando recebesse aquela carta, o portador da carta, o soldado Urias, deveria ser colocado na frente da batalha, no pior lugar, e que ele não tivesse apoio, que ele ficasse sozinho para que ele fosse morto pelas mãos dos inimigos. E assim aconteceu, morreu Urias. Perceberam? Como que o pecado é uma coisa terrível? Quando eu e você cometemos o pecado, nós não ficamos cientes disso. Nós só ficamos cientes disso, meus irmãos, quando nós nos arrependemos e confessamos. Então nós voltamos os olhos lá para trás e vemos passo a passo das loucuras, dos absurdos, da iniquidade que nós cometemos. Então quando nós olhamos para esses passos de Davi, nós ficamos assustados. Morreu Urias, morreu o problema. Davi agora manda chamar a mulher para o palácio para se tornar sua mulher. Tudo tranquilo. Quem poderia criar embaraço estava morto. E se porventura alguém soubesse alguma coisa, quem iria se arriscar a levantar contra o rei? Sabendo que o rei já mandou matar alguém, todos ficariam em pleno silêncio.
Quem iria conspirar contra Davi? Mas, irmãos, tudo ficaria em paz. Davi teve paz. Se estivermos na prática do pecado, nós vamos ter paz. É por isso que esse texto é rico para mim e para você. Porque o que aconteceu com Davi é o que vai acontecer comigo e com você se nós persistirmos em não abandonar o pecado. As consequências do pecado se manifestam no corpo e na alma de Davi. E os versos 3 e 4 que nós lemos revelam que Davi não teve mais paz. Agora, quando ele escreve o Salmo, passada aquela situação, confessado o pecado, agora ele escreve o Salmo, um salmo didático. Ele quer ensinar os súditos, ele quer ensinar o povo, para que não passem pela mesma experiência que ele passou. Agora que ele tem os olhos abertos, ele consegue ver com clareza aqueles meses da sua vida. Eu não sei quanto tempo foi. Estou aqui me arriscando. Semanas, meses da sua vida. Olha o que ele diz. Primeira expressão que ele diz: envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos. Osteoporose. Davi foi atacado de osteoporose. Não, meus irmãos, não é esse tipo de doença. O que Davi está relatando aqui era uma dor interna no coração e na alma, que refletia no corpo inteiro. Todas as suas juntas estavam doendo, porque os seus ossos se envelheceram por causa do pecado que ele cometeu, mas que ele não queria confessar para Deus. A segunda expressão que ele usa: os meus constantes gemidos, aquela angústia do coração, aquela tristeza profunda, a perda da alegria, o choro repentino, tudo aquilo era resultado do pecado. A terceira expressão que ele usa: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Deus, que tanto abençoara Davi, agora não abençoava mais. E ele não conseguia entender a causa. Mas porque Deus ama, ele pesa a mão sobre os seus filhos. Meu irmão, minha irmã, já passou por essa situação? Ou está passando por esses sentimentos? Sente porventura uma dor profunda? Essa dor está atingindo os seus ossos? E você sabe que não é osteoporose? Você chora, você geme pelos cantos, você suspira lamentando a vida, você tem sensação de que Deus está trabalhando contra você. Não tenha dúvidas, é pecado que você não confessou, confesse a Deus. E assim como Davi vai olhar para trás e vai entender tudo pelo qual ele passou, se você estiver em pecado, você, confessado o pecado, vai estar em paz. E você vai olhar para trás e vai entender porque tudo deu errado. Porque parece que Deus se afastou de você. No versículo 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, irmãs, o pecado confessado gera um sentimento de libertação. O pecado não confessado gera dor do corpo e na alma. O pecado confessado gera sentimento de libertação. E deste salmo, Davi traz para nós algumas lições que eu não posso deixar de compartilhar. E peço que você tenha bastante paciência. Nós não vamos nos demorar muito ainda. As partes hoje são lições para hoje. A primeira lição, olha o versículo 6. A parte A do versículo 6, a primeira parte. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A primeira lição que Davi aprendeu.
E Ele está passando para mim e para você. Se é assim, ou seja, que Deus perdoa pecadores arrependidos, ainda que seus pecados sejam iníquos, ainda que seus pecados sejam marcados por uma violência assustadora como foram os de Davi, marcados por requintes de crueldade, em que ele manda o cidadão levar a própria sentença de morte nas mãos. O homem piedoso, o homem que teme a Deus, a pessoa piedosa, a pessoa que teme a Deus, vai pedir perdão enquanto tem tempo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A palavra de Deus diz: eis agora o dia da salvação. Meu irmão, minha irmã, se nós estivermos em pecado, o momento de confessar o pecado é agora. Jesus está aqui neste momento. Jesus se encontra aqui neste momento e se encontra aí na sua casa, ao seu lado, neste momento. E muita gente tem adiado esse dia. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos acertar com Deus e com o nosso próximo. Vamos dispor em nosso coração, meus irmãos e irmãs, vivermos em novidade de vida. Você tem a consciência perturbada por causa do pecado? Você não tem sentido paz no coração por causa do pecado? Até a certeza da salvação você não tem mais por causa do pecado? Que o pecado faz isso. Davi diz que tirou a alegria da salvação. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Nós que estamos longe de uma alcunha como a de Davi, é possível que o pecado nos abale de tal maneira que mesmo conhecendo a Escritura e sendo portadores de uma teologia perfeita, maravilhosa, é possível que por causa do pecado você até pense que não é um salvo. Você até pense que você é um reprovado diante de Deus. Mas o piedoso faz súplicas a Deus a ponto de encontrá-lo. E se você está aqui no templo nessa manhã, ou se você está ouvindo o culto de forma online, eu acredito que você não é um ímpio, eu acredito que você é um piedoso, que você é uma piedosa que pecou. Mas suplique, confesse, e você terá um encontro maravilhoso com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda lição está na parte B do mesmo versículo 6. Olha o versículo 6 aí. Está na parte B. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Eu quero convidar os que estão aqui no templo e você online, em casa, a ler essa porção comigo. Vamos ler todos juntos, bem firmes. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Meus irmãos e irmãs, um grande desastre natural para aquele tempo eram as chuvas. Nós que lemos a Bíblia já vimos falar das enchentes do Negueb. Nós já ouvimos falar das enchentes do Jordão. Quando os rios transbordavam, eles saíam destruindo tudo que encontravam pelo caminho. Será que Davi estava falando de chuva? Claro que não. Águas transbordando, chuvas, enchentes, são metáforas, são figuras usadas por Davi para falar de quê? De problemas, de angústia, de sofrimento, de falta de paz, coisas essas provocadas pelo pecado não confessado. O que Davi está ensinando é o seguinte: quando dominado pelo pecado, você pode estar numa casa que não tem problema nenhum. Você pode estar num emprego que você ganha muito bem. Você pode até estar cercado de gente que gosta de você. Mas nada vai dar certo. Porque você não tem paz no coração. No entanto, quando liberto do pecado, as tempestades podem vir até sobre a sua família. Uma família que nunca passou por problemas, pode vir a tempestade. Se você confessou o pecado
o emprego, o seu trabalho, a sua profissão, que sempre foi rentável, que nunca te trouxe preocupação, pode vir a pandemia, com os problemas econômicos do Brasil e do mundo. Se você confessou os seus pecados, os seus relacionamentos que antes pareciam tão naturais, tão simples, agora marcados de engano, de mentira, de traição. Você não sabe em quem confiar. Mas se você confessou os seus pecados, esses relacionamentos e até a sua vida na igreja, outrora tão tranquila, você era um crente que vinha para o templo, ia para casa, e a sua vida ia muito bem, até que de repente aconteceu alguma coisa, e a sua vida ficou transtornada. Mas se você é alguém que confessou os seus pecados, você enfrenta tudo isso e você sai vitorioso. Davi tinha uma experiência tão grande, que ele escreveu num salmo o seguinte: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Que coisa maravilhosa. Uma pessoa que foi perdoada, quando vier a enchente dos problemas, ela não vai ser atingida, porque essa pessoa está segura em Deus, essa pessoa está reconciliada com Deus. Você está seguro em Deus neste momento? Você já reconciliou a sua vida com Deus? Ou você ainda continua na prática do pecado que você não quer confessar? A terceira lição está no versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi aprendeu que em Deus somente é possível ter alegria e felicidade plenas. O pecado não satisfaz. O pecado satisfaz, mas satisfaz temporariamente. A satisfação, o prazer provocado pelo pecado, são uma satisfação e prazeres que causam tumulto no corpo e na alma. Não é possível ser feliz às custas do outro. Davi queria ser feliz às custas de Urias. Para que Davi fosse feliz no pecado com Batseba, ele teve que mentir para Urias. Ele foi dissimulado. Ele fingiu que era amigo. Ele fingiu que os préstimos de Urias à guerra eram muito importantes. Esse é o soldado, esse é o cara, esse é o camarada da frente da batalha. Ele foi dissimulado e mandou aquele homem de volta para o campo de batalha com a sentença de morte nas mãos, porque ele era covarde demais para matar Urias ali no palácio. Pegar um punhal e enfiar no peito de Urias. Ele era covarde para isso. Então mandou que Urias fosse morto pelas mãos dos inimigos. Para que Davi fosse feliz, uma vez que Urias não aceita o convite, ele trai Urias. Então ele manda Urias para a morte. Para que Davi fosse feliz com Batseba, ele faz uma coisa pior ainda. Ele se comprometeu com um homem terrível chamado Joabe. Você já percebeu, na leitura dos escritos sobre Davi, que Joabe foi uma pedra na vida de Davi, todo o seu governo. Davi não fez nada. Davi não matou Joabe. Joabe só vai ser punido por Salomão, quando Davi deixa de ser rei. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque Davi não tinha mais autoridade. Ele sabia quem era Joabe. Ele sabia que Joabe era um homem perverso. Ele sabia que Joabe era um homem mau. E agora ele estava nas mãos de Joabe. Joabe sabia o que Davi tinha feito. Estava evidente que Davi havia tido envolvimento com a mulher de Urias e precisava agora que Urias fosse morto no campo de batalha. Davi aprendeu que o prazer do pecado dura muito pouco, mas que as suas consequências são terríveis. Eu quero acreditar que foi um período longo, porque Deus nos ama muito. E Ele nos deixa passar por um sofrimento que seja o suficiente para nós aprendermos a lição. Então, os ossos envelhecendo, os gemidos constantes, o choro, a falta de força, a falta de vigor,
Eu creio que aquilo durou semanas, talvez aquilo tenha durado meses. Davi aprendeu que somente em Deus é possível ser feliz. Você quer ter alegria e paz? Fuja para a presença de Deus. Procure estar na presença de Deus. Corra para Deus somente. A quarta e penúltima lição, os versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. O que Deus está falando com Davi: não seja como o cavalo, não seja como a mula. Qual é a fama da mula? Os irmãos aí acostumados com a roça, que montam cavalo, mula, qual é a fama da mula? Que quando ela empaca, para sair do lugar não é fácil. Depois que empaca, ninguém tira do lugar. Não é essa expressão que nós usamos para algumas pessoas, fulano é como uma mula. Depois que empaca, ninguém tira aquele pensamento da cabeça de fulano. Deus está falando: Davi, aprenda a lição. O que significa isso? Davi, não faça de novo, senão eu vou colocar freio em você. Eu vou colocar cabresto em você. Freio e cabresto é uma coisa que cavalo ama. Cavalo gosta de freio, mula gosta de freio, de cabresto. Cavalo e mula gostam, apreciam isso. Claro que não. E por que não apreciam? Porque machuca. Então a grande lição aqui: aprenda a lição. A quarta lição é a lição de todas as lições. Será que Deus vai precisar colocar um freio em você? Será que Deus vai precisar colocar cabresto em você nesse dia? Será que nós vamos precisar de freio e cabresto para aprendermos a lição de que o pecado leva à morte? Se Deus tiver que colocar freio e cabresto, Ele vai colocar, mas vai doer demais. Os ossos serão esmagados. E o nosso choro vai ser copioso. Nós não teremos um segundo sequer de alívio no nosso sofrimento. A melhor coisa a fazer após confessar o pecado é afastar-se da aparência do mal. O que me fez pecar? O que pode me fazer cair? Então eu vou fugir daquilo. A Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Fuja daquilo que pode conduzir você ao pecado. Corra daquilo que um dia fez você cair. Não fica nem perto. Aproxime-se de Deus. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Procure estar mais no templo. Quando acabar essa pandemia, vira crente. Passa a estar no templo constantemente. Prega a palavra. Fala para os seus vizinhos, para os seus familiares. Fala de Jesus para as pessoas. Confessa o seu pecado diariamente a Deus. Porque se Deus precisar colocar freios e cabrestos, Ele o fará. E para nós encerrarmos agora, a última lição no versículo de número 10. Vamos ler todos juntos? O versículo de número 10. Você em casa, acompanhando online, vamos ler bem firme. Vamos lá? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Meus irmãos, que verdade diz esse texto, presta atenção. Você pode ter as características de Davi que nós citamos aqui no início desta palavra: dinheiro, beleza, prestígio, ser popular, ser poderoso. Mas se você se comportar de forma iníqua, se eu me comportar de forma iníqua como Davi, eu vou curtir muito sofrimento. Você quer curtir a vida ou você quer curtir o sofrimento? E o ímpio, pior ainda, o ímpio vai curtir sofrimento aqui e vai curtir sofrimento na vida futura, na eternidade, no inferno. Mas o que confia em Deus, aquele que tem esperança em Deus, a sua fonte de alegria é Deus, a sua fonte de prazer é Deus, a sua alegria e o seu prazer estão fundamentados na misericórdia de Deus.
E o que nós mais precisamos, Cláudio, nessa manhã, meu querido irmão, é da misericórdia de Deus em nossa vida. A misericórdia é Deus não nos tratar como nós merecemos. Davi merecia morte. Deus o tratou com misericórdia. O pecado faz daquele que o pratica, do pecador, merecedor da morte. Eu e você merecemos a morte. Mas Jesus manifesta a sua misericórdia, recebendo a nossa morte na cruz, em nosso lugar. E concluindo o versículo 11. Alegrai-vos o Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vocês lembram que no princípio nós vimos 3 palavras hebraicas que apontavam para a mesma coisa: pecado, transgressão e iniquidade, ofensa contra Deus. Agora temos 3 palavras hebraicas, 3 verbos: alegrai-vos, regozijai-vos, exultai. Verbos diferentes uns dos outros, mas que querem dizer a mesma coisa. Está dizendo aqui, Neide, Deus é a sua fonte de alegria. Deus é a nossa fonte de alegria. Se temos problemas no casamento, não vamos fazer como Davi. O cônjuge do outro não vai melhorar o nosso casamento. Se temos problemas de dinheiro, não vamos roubar. O dinheiro do outro não vai resolver o nosso problema. O pecado não traz alegria. O pecado traz dor nos ossos, no coração e na alma. O pecado faz gemer e chorar. O pecado faz secar o brilho dos olhos, o encanto da vida. Mas a confissão dos pecados traz paz, libertação e plena alegria. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Você em casa, que participa conosco de forma online. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra provocadora, que nos desafia, que nos convida à confissão de pecados, para que sejamos libertos das dores do corpo, no coração, na alma, na mente, dores provocadas pelo pecado. Faze-nos entender, ó Deus, nesta manhã, que a alegria consiste em poder à noite deitar com a consciência tranquila, de que apesar de mim, das minhas falhas, eu estou em paz contigo, eu estou em paz com o meu próximo. Ó Deus bendito e maravilhoso, ajuda-nos na nossa luta constante contra o pecado, que as lições de Davi, que também nós possamos aplicá-las à nossa própria vida. Despeça-nos agora em paz, ó Deus bendito, para a nossa vida, para os nossos afazeres, para as coisas de hoje, para as coisas da semana que se aproxima, e que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, irmão, irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.